esperar, né? Mais aí um pouquinho, né? Um domingo de carnaval atípico, né? Se a gente for pesquisar aí, eu acho que tem muitos anos, centenas de anos que não acontecia isso, né? Centenas e centenas de anos. Boa noite, Vivi Pilates. João Galga entrou. Boa noite, João Galga. Entrou a Drica Cavalcante, né? Cavalcante. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a cura de um epilético, né? Diante de tantas curas, né, que Jesus Cristo realizou, né? Larissa Fonseca, boa noite, muita paz. Bom, 5 minutos, 3 minutos, né, que nós estamos esperando os nossos irmãos adentrarem, né, para que nós possamos começar, né, a nossa live da noite de hoje. Então vamos. Luciene Cerqueira, boa noite, muita paz a todos nós, né? Todos nós necessitamos de muita paz, já que nós vivemos as nossas provas, as nossas reparações, todos nós. Não tem nenhum que não tenha, né? Nenhum de nós aqui encarnados na Terra que não tenha algo para reparar, né? Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por esse momento, por essa oportunidade, pelo que nós já conquistamos, pelo que nós vamos conquistar ainda. Que nós possamos nos entregar às propostas que Jesus Cristo nos deixou há mais de 2000 anos, porque elas possuem as condições que nós precisamos para nos levar à verdadeira felicidade, à verdadeira paz. E Deus, através da sua misericórdia, não vai nos deixar faltar nada, porque é do seu interesse que todos nós sejamos felizes. Nós somos filhos de Deus e com certeza Ele cuida de cada um de nós. Agora, o que nós precisamos fazer, com certeza, isso nós não podemos fugir. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que os espíritos encarregados da explicação do Evangelho possam nos intuir, possam nos fortalecer nesse momento. Graças a Deus. Bom, cura de um epilético. O espírito, é bom que eu dê logo essa explicação para vocês. O espírito, ele pode nos atingir mentalmente, nos influenciar mentalmente, certo? Através de 3 condições. Pela indução, é aquele espírito que chega, está muito doente no mundo espiritual, muito doente, e às vezes não sabe nem que desencarnou, e ele se aproxima da gente, principalmente daquele que tem mediunidade. Então ele vai começar a sentir tudo aquilo que esse espírito está sentindo. Se ele morreu aqui ou desencarnou através de um tiro, vamos assim dizer, ele vai ficar sentindo aquele momento desesperador. Se for no coração, ele vai sentir aquela dor no coração. Então, quando ele se aproxima da gente, isso é por indução. Ele se aproxima da gente, ele não quer nos fazer mal. Mas só que ele está sofrendo, ele está doente, ele está sentindo dor. Então, quando ele chega ao nosso lado,
ele entra na nossa frequência, na nossa sintonia, o que ele está sentindo no coração, no peito, nós vamos começar a sentir também. E aí nós vamos fazer os exames nas clínicas e tudo mais, e não vai dar nada. Por quê? Porque os aparelhos físicos, os aparelhos terrenos, só podem constatar, só podem descobrir, vamos assim dizer, as enfermidades físicas. As espirituais não. Porque nesse caso aí, isso é uma ressonância do espírito doente, que através da indução chegou, se acoplou a mim e começou a passar toda essa dor que ele está sentindo para mim. E ele vai se sentir melhor porque ele vai sugar o meu fluido vital. Ele vai ficar melhor. Então, é o primeiro caso. É por indução. Ele se acopla na gente, qualquer espírito sofredor pode se acoplar na gente e nós passamos a sentir o que ele está sentindo. Isso, se você fizer uma oração, se você for na casa espírita receber um passe, ou em qualquer outra religião, vamos assim dizer, você impõe as mãos, que é uma emissão de energias, e esse espírito ele é desligado do médium ou da gente. Então você deixa de sentir aquela dor no peito, porque não é sua essa dor. Essa dor é do espírito que se acoplou a você. Certo? Bom, aí tem o segundo caso, do espírito realmente que não gosta da gente. Esse ele não gosta da gente, porque nós fizemos alguma coisa para ele. Por isso é que Jesus Cristo disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Nós podemos muito bem ter alguém aqui na Terra que não goste da gente, nós fizemos alguma coisa para ele, e se nós não procurarmos o seu perdão, nos reconciliar com ele, se ele desencarnar, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar nos perseguindo. Vai ficar nos perseguindo. Por isso é que Jesus Cristo sabiamente diz: reconcilia-te com o teu adversário. Certo? Então, como é que esses espíritos que nós fizemos mal em outras vidas, nós tivemos milhares de vidas, como é que ele nos encontra? Como é que ele nos encontra? Bom, quando eu fiz o mal a ele, eu estava vibrando numa faixa negativa. E eu fiz esse mal a ele. Só que eu não mudei nada durante essa encarnação passada. Na outra vida, eu continuo fazendo a mesma coisa. Aí eu começo a emitir ondas. Aí esse espírito capta as minhas ondas. E chega do meu lado e vai querer que a gente pague, que nós paguemos assim as duplicatas que nós assinamos. Ele vai querer ir à forra de todas as maneiras, porque ele se acha com o direito de nos cobrar, porque nós fizemos mal a ele. A esse espírito, nós precisamos o que? Nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, nós precisamos conversar com ele através de um médium, falar para ele das leis de Deus, de que a lei maior de Deus é a lei do amor, é a lei do perdão. E quanto tempo ele não está ali conosco? Quanto tempo ele não está ali? E abandonando a sua família, aquelas pessoas que ele ama. Então é um diálogo que a gente trava com essas entidades, esses espíritos, com o intuito de fazer com que eles realmente possam analisar aquela ação que ele está fazendo, já que é contrário às leis de Deus, porque Jesus Cristo disse que quando Pedro chegou para ele e disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? Será 7 vezes? E Jesus Cristo disse: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, todas as vezes que precisar perdoar, a gente tem que fazer. Aí a pessoa disse: é muito difícil. Mas nós vamos ter que fazer, não tem jeito. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
jamais passarão. Eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Certo? E a outra opção das três que eu citei, da indução e do espírito realmente que vem nos perseguir, tem os nossos guias, os nossos protetores que chegam próximo da gente e nós sentimos aquela tranquilidade, porque ele nos envolve com as suas energias de amor e de paz, que são os espíritos que nos querem bem e que vêm nos ajudar aqui nessa caminhada. Agora, é importante que nós ouçamos a sua voz, as suas intuições, tá ok? Bom, então, a cura de um epilético. Quando Jesus Cristo começou, no caso dessa cura, ou os apóstolos, ele não estava, ele estava no Monte Tabor, na transfiguração. E na transfiguração, ele levou 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, que eram os apóstolos que estavam mais com a mediunidade aflorada, vamos assim dizer. Então houve aquela transfiguração no Tabor. Moisés e Elias surgiram ali. 2 mortos tidos como mortos, 2 mortos tidos como mortos, conversando com Jesus Cristo. Aí a prova da comunicação dos mortos com os vivos. Na verdade, ninguém morre, porque quem está morto não pode se comunicar, ele apenas perde o corpo físico. Só isso, o espírito é eterno. Então, Lucas 9:37, já que nós fazemos esse estudo, essa live, analisando versículo por versículo. Lucas 9:37 diz: aconteceu no dia seguinte. Quer dizer, Jesus Cristo estava no Tabor, depois ele desceu no dia seguinte e ele encontrou o quê? Marcos, continua, Marcos 9:14. Esse evangelho, o primeiro volume e o segundo, eu cheguei, por exemplo, essa passagem, o Marcos e o Lucas e o Mateus falaram, eu peguei, juntei tudinho e contei a história, para ficar mais fácil da gente gravar, da gente aprender. Então Marcos continua na cura do epilético, começou com Lucas e Marcos agora está continuando. Porque se você pegar Lucas, como é que você vai saber que tem em Marcos também, se tem em Mateus também? Aí eu peguei e juntei tudinho nesse evangelho aqui que é o evangelho do autodescobrimento, certo? Então Marcos 9:14, e chegando para os discípulos viu grande multidão em redor deles e escribas discutindo com eles. Quer dizer, Jesus Cristo chegou e olhou, notou que os discípulos e uma grande multidão estavam discutindo. Ele não sabia o motivo ainda daquela discussão. Mas Marcos, agora, no versículo 15, ele continua, né? Imediatamente toda a multidão vendo, surpreendeu-se e correndo saudável. Foi quando a multidão viu que Jesus Cristo estava chegando com os outros 3 apóstolos e correu até onde ele estava. Quer dizer, buscando o quê? Proteção, já que os doutores da lei, os escribas, estavam ali o tempo todo sufocando eles, né? Porque eles tentaram expulsar esse espírito que estava com esse menino epilético e não conseguiram. E eles ficavam sem saber o que fazer, né? Quando viram Jesus Cristo, correram para onde ele estava. Por isso é que Marcos diz, né? E chegando para os discípulos, viu grande multidão ao redor deles e escribas discutindo com eles. Imediatamente toda a multidão vendo, surpreendeu-se e acorrendo saudável. Então, chegaram até onde Jesus Cristo estava. E no item 16, no versículo 16 de Marcos, Jesus lhe perguntou: que estás discutindo com ele? Jesus Cristo chegou para eles e disse o seguinte: o que é que está acontecendo na verdade aqui? Que confusão é essa? Que confusão é essa? Querendo saber o que realmente estava acontecendo. O que estás discutindo com eles? Jesus Cristo perguntou para os apóstolos, que é que eles estavam discutindo com os escribas e os fariseus.
Bom, aí eu volto para o Lucas 9:38. Saí do Marcos, agora estou no Lucas 9:38. Veio a ele um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse-lhe: Mestre, isso em Marcos agora, 9:17. Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Um espírito mudo. E onde quer, isso no versículo 18, e onde quer que o apanhe, convulsionam. E ele espuma e range os dentes, e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não tiveram força. Pronto, o pai do menino chegou e contou tudo. Gente, olha, eu trouxe meu filho, mas tu não estava aqui, mestre. E teus apóstolos colocaram suas mãos e não aconteceu nada. O Espírito não cedeu de forma alguma. Eu trouxe para ti, mas o Senhor não estava aqui, e teus apóstolos tentaram fazer, mas não conseguiram. Quer dizer, a gente vê que os apóstolos, mesmo caminhando com Jesus Cristo, ainda não tinham tido todo esse poder de expulsar espíritos, de curar. E isso só veio acontecer quando no Pentecostes, quando as línguas de fogo desceram do céu e os apóstolos se encheram de mediunidade. Depois do Pentecostes, eles começaram a curar, a expulsar os demônios, os espíritos, certo? E Jesus Cristo, ele cobra dos apóstolos. Por que temeis, homens de pouca fé? Por quê? Os apóstolos estavam temendo os escribas e os fariseus. Por que temeis, homens de pouca fé? E Jesus Cristo já tinha feito a comparação do tamanho que deve ser a nossa fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, menor do que um caroço de arroz. E se nós tivermos essa fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, nós vamos dizer para aqueles montes: transportam-nos, e os montes vão se transportar. Os montes são espirituais, não são físicos. E os montes que nós precisamos nos libertar são os montes do orgulho, do egoísmo, do ódio e da vingança, que tem nos atrapalhado as nossas passadas, que tem nos feito repetir experiências, resgates dolorosos. E como Jesus Cristo não veio aqui para nos ensinar a ser orgulhosos, egoístas e vaidosos, nós não estamos corretos. E se não estamos corretos, nós precisamos nos libertar disso. Porque o orgulho, o egoísmo, o ódio e a vingança são as causas dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades. Então, se Jesus Cristo disse que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, que nós precisamos perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, enquanto nós não vivermos aquilo que o Mestre nos deixou como exemplo, nós não viveremos a vida que nós precisamos viver. Por isso é que Ele cobra. Por que temeis, homens de pouca fé? Então, Jesus Cristo disse em João 10:10, eu vim para aqueles que têm vida, a tenham em abundância. Mas que vida é essa, na verdade? Não é a vida física, fisiológica, porque essa vida se acaba. Ele veio falar da vida espiritual, da vida do Espírito. Essa sim é eterna, porque nós não vamos morrer, o Espírito não morre,
Porque diz o Evangelho que Deus não é pai de mortos, e sim de vivos. Como é que Deus iria nos criar para nos matar? Nós não fazemos isso com os nossos filhos. O que termina, se acaba, é só o corpo físico. Esse, nós sabemos disso. Aí a pessoa chega e diz o seguinte: sim, mas não tem a ressurreição? Ressurreição no mesmo corpo tem todos os momentos aí, como os paramédicos, quando a pessoa está com problema de cardíaco, alguma coisa, e está morrendo, ele dá massagem no coração, a pessoa renasce. Agora, outra vida, só outro corpo. Não tem jeito. Então, nessa encarnação, nós podemos ser ressuscitados no mesmo corpo. Mas para a reencarnação é outro corpo, é outra preparação. Porque eu posso vir como homem, posso vir como mulher. Porque o espírito não tem sexo, ele é assexuado. Certo? Bom. Então o pai chegou. Jesus nos deu todas as dicas para sermos felizes. Não só as dicas, mas nos deu o exemplo para sermos felizes. Porque quando ele carregou a cruz não era dele. E nós relutamos em não carregar a nossa cruz. Porque a nossa cruz não é de madeira, não. De forma alguma. A nossa cruz é moral. Nós estamos crucificados a essa cruz, pelos erros que nós cometemos no passado. Aí a pessoa pode chegar e dizer: sim, mas Deus não é um pai tão bom, por que Ele não apaga as minhas faltas? Para nós fazermos de novo? Não é não? Para nós fazermos de novo? Então, o aprendizado é muito importante, já que diz o Livro dos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós precisamos ir à luta todos os dias, enfrentando as dificuldades. É assim toda a natureza. Toda a natureza. Você vê como os pássaros, quando estão prontos para sair do ninho, eles voam e vão embora. É assim, cada um tem que dar conta da sua administração, né? Como eu já até falei isso numa parábola, numa live aqui. Então, Jesus Cristo, em Marcos 9:19, ele diz o seguinte: Jesus dizendo: ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-me o menino. Quando ele diz geração sem fé, porque não era do tamanho de um grão de mostarda. Até quando estarei convosco? Isso é no sentido figurado, porque ele está sempre conosco. Ele mesmo nos disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, não foi isso? E disse também que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perder. Quem são as ovelhas? Somos nós. Quem é o pastor? É Ele. Então, houve algum erro, vamos assim dizer, dos copistas, né? Das traduções. Até quando estarei convosco? Porque não pode haver contradição. Se Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfão, se Ele disse que não nos deixaria órfão, é porque vai ficar conosco. Se Ele é o pastor e nós somos as ovelhas, qual é o pastor que vai abandonar as ovelhas? Certo? Até quando vos tolerarei? Ele vai nos tolerar sempre. Ele sabe das nossas falhas. Ele não sabia que Judas iria traí-lo por 30 moedas de prata? Ele não sabia que Pedro iria negá-lo por 3 vezes? Sabia. Não é isso? Então, é outro enxerto que nós poderemos comprovar. Até quando vos tolerarei? Com certeza, Jesus Cristo tem muita paciência. Muita paciência. Vocês já imaginaram você caminhar com os discípulos, com os apóstolos, que duvidavam até do próprio Jesus Cristo, até do próprio Mestre. Tinha muitas dúvidas, só depois do Pentecostes, como eu já falei. Então,
ele diz para os apóstolos, diz, olha, pois traga a criança, o menino, que era possuído por um espírito. Eu não gosto de chamar espírito imundo, porque os espíritos são nossos irmãos, são filhos de Deus também. Só que tem um Criador. São espíritos sofredores. Quem está do lado do mal sofre. Quem está do lado do bem sofre, mas não sofre como aquele que está do lado do mal. Por quê? Quem está do lado do bem, ele sofre porque ele está reparando os seus erros. Todos nós. Tem gente que diz o seguinte, olha, aquela pessoa é tão boa, como é que ele sofre tanto? Tão boa nessa vida. E nas outras? Não conta não, as outras conta sim. Nós somos o apanhado de todas as nossas vidas. Hoje, a minha personalidade é a junção de todas as outras personalidades. Todas as outras personalidades. Ou quer dizer, as vidas que eu já vivi. Eu só não faço é me lembrar de todas. Mas através dos sonhos, a gente consegue se lembrar de muitas, né? Certo? Então ele diz, trazei-me cá. E eles lhe trouxeram. E vendo a Jesus, logo o espírito o convulsionou. E caindo no chão, contorcia, espumando, chegando a babar sangue. Quer dizer, quando o pai levou o filho até onde Jesus Cristo estava, e vocês já imaginaram a multidão que ali estava? E os apóstolos? A multidão que ali estava, uns torcendo para que não desse certo. Os fariseus e os doutores da lei, torcendo que não desse certo. E eles já estavam respaldados de alguma coisa, porque os apóstolos não conseguiram. Olha, vou responder bem aqui para o Diego Cutrim, né? As pessoas boas, elas morrem ou desencarnam, perdem o corpo mais cedo porque eles não têm uma provação, eles não têm uma provação ou uma expiação muito longa. Certo? E tem outros também que têm uma vida mais longa porque estão fazendo tanto bem e Deus não vai levar agora, certo? Mas de praxe, as pessoas que morrem, as pessoas boas, é porque não tem muito para reparar. E aqueles que passam mais tempo aqui, é porque Deus dá mais oportunidades para que eles possam reparar os seus erros, certo? Então, quando a criança foi levada para Jesus Cristo, lógico que o Espírito viu logo a luminosidade de Jesus. E quem está na escuridão, ele fica ofuscado, ele viu uma luz tão imensa, e ele temeu. Porque ele viu a envergadura moral de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele ainda convulsionou a criança, sacudiu a criança, querendo mostrar o que? O poder que ele tinha. Como ele também tinha poder. Mas quem está do lado do mal não tem poder. Não tem poder superior ao poder do amor, de forma alguma. De forma alguma. E por isso é que nós vamos ver, né? É aquela coisa, Sérgio, quando a pessoa está numa prisão, quando chega o momento quando ele cumpre a pena dele, logo ele é solto. É assim também. Aqui nesse mundo, aqui nessa escola, vamos comparar como essa prisão, né? Quando nós resgatamos os nossos erros, nós vamos embora. Aberta a porta e a gente vai, assim como um pássaro que fica preso. Bom, então o Espírito sabia que Jesus Cristo é a luz do mundo. Isso está em João 8,12. Então ele quis medir força com Jesus Cristo. Quis medir força. Aí nós vamos nos lembrar. Vamos nos lembrar de onde? Daquela live que eu fiz do Espírito chamado Legião. Está gravado no YouTube, está gravado também no Instagram.
que era uma legião, e eles não tiveram poder sobre Jesus Cristo. E devemos nos lembrar o que foi que Jesus Cristo disse: todo o poder do céu e da terra me foi dado. Todo o poder do céu e da terra me foi dado. Então, não tinha nenhum espírito com capacidade para superar nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, depois que Jesus viu o espírito convulsionando a criança, ele perguntou ao pai dele: há quanto tempo acontece isso? Tranquilo, Jesus, tranquilo, não se apavorou. Que ele tinha o quê? Ele tinha controle da situação. Ele tinha o controle da situação. Respondeu ele: desde a infância. Quer dizer, esse espírito estava ligado a essa criança, cobrando um cobrador. Um espírito que ele fez mal em outras vidas. Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E diz que quando o acaso existe é porque Deus não quer assinar embaixo. Bom, no versículo 22, o pai chega e continua, né, explicando para Jesus Cristo. E muitas vezes o lançou ora no fogo, ora na água, para destruí-lo. Mas se pode alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. A humildade desse Senhor, pedindo pelo Filho e pedindo também por ele. Lindo, né? Profundo isso aí. Porque tem tantos de nós aqui no mundo que no momento de pedir com humildade, com simplicidade, muitas vezes pede com arrogância. Exige de Jesus Cristo, de Deus, que cure a pessoa. Então, depois dessa explicação, né, Jesus Cristo diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. Como é profundo no versículo 23. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Quando eu creio, eu abro as portas da minha alma. Quando eu creio, é necessário que o amor esteja florando dentro do meu coração, dentro da minha alma. Porque para mim crer, eu preciso aumentar as minhas vibrações. Quando eu aumento as minhas vibrações, eu vou o quê? Sintonizar com as forças superiores. E não vou mais ser atingido pelas forças inferiores. É muito simples. Todo pensamento de ódio, de vingança, vai baixando as minhas vibrações. E cada vez mais eu vou ficando vulnerável àqueles espíritos que eu estou entrando na faixa deles. Mas se eu não guardar mágoa, ódio, rancor, vingança, eu vou aumentando as minhas vibrações. Por isso é que tem muita gente que diz: mas por que é que eu sofro? Por que é que eu sofro? Primeiro, porque nós estamos reparando os nossos erros. Segundo, porque nós não estamos fazendo os esforços necessários para sairmos de uma frequência negativa para uma frequência positiva. Nós temos que mudar, fazer a transmutação. Nós não podemos ficar parados. Parado, nós nos tornamos um alvo muito fácil de ser atingido. Certo? Bom, e no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, o pai do menino mesmo disse: olha, a minha crença, a minha fé ainda é pouca ainda, mas me ajuda, mestre, para mim ter mais fé, para que eu possa ver o meu filho curado. O meu filho curado. Quer dizer, dava para comover a qualquer pessoa ali. E os transeuntes, a multidão, com certeza estava observando aquela cena. O espírito convulsionando a criança, desafiando a Jesus Cristo, e Jesus Cristo conversando com o Pai. Com o Pai. Poderia muito bem ser um resgate coletivo.
entre o pai e o filho. Naquele momento que expulsasse o espírito do filho, também libertava o pai. Porque o pai também sofria, porque o filho estava sofrendo. Certo? Então, nós precisamos estar atentos. Porque Jesus Cristo, em Lucas 11:24, ele disse, olha, quando o espírito ruim sai da casa mental de alguém e perambula por vários lugares, não encontrando um lugar que ele goste, vamos assim dizer, e vê que aquela casa mental que ele saiu, às vezes ele vai na casa espírita, recebe um passe, pronto, aí sai, mas só que depois ele volta porque a casa está ociosa novamente, e ele volta, mas não volta só, volta com 7 espíritos piores do que ele. Aí o negócio fica pior. Isso está em Lucas 11:24. Quem quiser conferir, certo? Bom, e no versículo 25, e vendo Jesus que a multidão afluía, repreendeu o espírito, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entreis. Jesus Cristo estava dando uma ordem ao espírito, que ele saísse da criança e não voltasse mais. Nunca mais voltasse. Bom, então, o povo que ali estava depois que Jesus Cristo disse isso para o espírito, nós vamos encontrar em Lucas 4:36. Eles dizendo o seguinte, os fariseus e os saduceus dizendo, com que autoridade ele faz isso? Como é que ele fala com os espíritos e os espíritos saem? Com que autoridade ele faz isso? A autoridade do amor. O amor pode tudo. O amor pode tudo. É como Simão Pedro diz que o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor realmente. É como Paulo de Tarso diz. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. Nada sou. Isso Paulo de Tarso. Então Jesus Cristo fala para o espírito para ele sair. E vocês já imaginaram a energia de Jesus Cristo falando para um espírito inferior? Quando ele recebeu toda essa energia, essa carga energética do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 26, gritando e convulsionando muito, saiu. Saiu, quer dizer que ele não queria sair. Não queria sair. E o menino ficou como morto. De modo que a maior parte do povo dizia, morreu, pronto, morreu, ficou muito pior. Ficou muito pior, porque ele expulsou o demônio, mas o menino morreu. Quer dizer que a gente tem que analisar como era profundo essa obsessão, essa subjugação desse espírito com essa criança. Dele ter o poder de convulsionar, dele ter o poder ainda de resistir, mesmo com Jesus Cristo mandando que ele saísse, que ele deixasse o menino. Então, nós podemos comprovar que Jesus Cristo, sendo o nosso mestre, sendo a luz do mundo, sendo a verdade, sendo a vida, se nós nos decidirmos a caminhar com Ele, Ele sendo essa luz do mundo, com todo esse poder, nós não deixaremos de chegar aos objetivos traçados. Isso não quer dizer que só porque eu estou caminhando com Jesus Cristo, eu não vou ter mais problema, de forma alguma. Mas nós vamos ter condições de resolver muito melhor os nossos problemas.
porque nós vamos confiar mais. Quando nós estivermos numa reparação mais difícil, nós vamos ter forças para vencer qualquer dificuldade. Jesus Cristo disse: aquele que anda comigo jamais andará em trevas. Jamais andará em trevas. Então é importante nós nos decidirmos a caminhar com o nosso Mestre, coisa que nós não fizemos ainda há mais de 2000 anos. Coisa que nós não fizemos ainda. E caminhar com Jesus Cristo é fazer o que Ele fez. Ah, mas é muito difícil. Sim, uma vida, 2 vidas, 1000, não dá ainda. Mas nós precisamos começar a dar os primeiros passos. Porque só que se a gente ficar repetindo, é muito difícil fazer o que Jesus Cristo fez, nós vamos adiando. Nós temos que começar a fazer agora. Lembremos que Pedro negou Jesus Cristo por 3 vezes, mas depois, na sua crucificação em Roma, quando os cristãos, Nero colocou fogo em Roma e os cristãos foram culpados. E Pedro foi crucificado, e quando foram crucificá-lo, ele disse: olha, me crucifique de cabeça para baixo, porque não tenho condições de morrer como meu mestre. Todos nós temos uma nova chance. As oportunidades vão nos sendo dadas. Agora nós precisamos aproveitar. Porque se nós não aproveitarmos, vai ficando mais difícil. Nós não podemos desperdiçar de forma alguma. Certo? Então, o povo achou que o menino morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, despertou e ele levantou-se, o menino. Já sem a presença do Espírito. Do Espírito. Certo? Aí é uma cura, não é uma cura física, como ele curou aleijado, como ele curou cegos, leprosos. Isso aí, essa cura foi uma cura mental. O Espírito simplesmente estava obsediando esse menino. Certo? Então há uma diferença dessa cura, uma cura da mente, né, que ele estava influenciando essa criança, diferente de um leproso, de um aleijado, né, de tantos aleijados que ele, e de cegos, né, que ele curou. E maravilharam-se todos da grandeza de Deus, depois que o menino despertou. Depois que o menino despertou. Quer dizer, o que os apóstolos não conseguiram, Jesus Cristo conseguiu. E Paulo de Tarso, 1 Coríntios 12, 30 e 31, disse: tem todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Os dons são justamente essa capacidade que a gente tem de ajudar ao próximo. Cada um já vem aqui ao mundo com essa necessidade, com essa ferramenta para ajudar ao próximo. Nós só crescemos moralmente através do amor, da caridade e do perdão. Não há outro crescimento. Nós podemos conquistar tudo que tem no mundo. Nós podemos conquistar tudo que tem no mundo. Mas só que essa conquista só vale para esse mundo. Não vale para o mundo que nós vamos. Se nós pudéssemos levar, estava tudo resolvido. Mas nós não vamos levar de nada material. Paulo de Tarso diz: nada trouxemos a esse mundo, e é justo que nós nada vamos levar desse mundo. E disso nós temos a certeza. Ninguém tem dúvida. Então, nós precisamos equilibrar a balança do poder material e do poder espiritual. Nós não podemos viver somente em função do poder efêmero do mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos apenas de passagem.
certo? Bom, mas só que depois que Jesus Cristo curou essa criança, os apóstolos chegaram para Jesus Cristo, a sós com ele, e disse: mestre, me diz uma coisa, por que foi que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que foi que nós não conseguimos expulsar esse demônio, já que nós caminhamos contigo, mestre? Que coisa é essa? Como se ele estivesse assim cobrando a Jesus Cristo. Por que tu não nos ensina esse dom? Por que tu não passa essas energias para a gente, para que a gente possa também curar? Eu já falei, depois do Pentecostes eles começaram a curar também. A Mendes, oi também, Mendes, muita paz, certo? Então, quando chegando em casa, isso Mateus, nós começamos com Lucas, depois Marcos, e estamos em Mateus. Os três explicando essa passagem. Estão todos juntos, para a gente compreender melhor. Então, chegando os discípulos em casa, perguntaram a Jesus em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por vossa falta de fé. Como Jesus Cristo não alisava, não. Por vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tiver de fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas não é importante, não é o suficiente só ter fé, porque Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Se eu disser que tenho fé e não tenho obras, o que é que vai adiantar? A fé é importante, mas com obras. Porque se eu tenho fé em Deus, eu vou fazer o bem ao próximo. Eu vou ajudar o próximo. Porque a escada, os degraus que estão na escada que nós precisamos subir, é o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Jesus Cristo tão bem descreveu na parábola do samaritano. É aquele que está mais próximo da gente. Esse é o meu próximo. Então é importante que nós aumentemos a nossa fé. Então, no versículo 21 de Mateus, ele diz o seguinte: Jesus Cristo diz para os apóstolos: mas esse tipo não sai senão com oração e jejum. É importante a fé, a oração e o jejum. Ele não quer dizer, nós não podemos levar o pé da letra da oração, qualquer oração que a gente faça. Porque tem gente que faz um Pai Nosso doido que acaba, porque tem uma coisa mais importante para fazer. Que os lábios dizem sim, mas o coração diz não. Aí essa prece não é ouvida. Porque Deus não ouve, não é as nossas palavras, não. Ele sente as nossas vibrações. As nossas vibrações. Então, se eu for falar um Pai Nosso, mas se dentro de mim eu tiver ódio de alguém, a vibração que vai prevalecer é do ódio. Por isso que tem muita gente que diz o seguinte: bom, eu não vou mais rezar não, porque eu rezo tanto e as minhas preces não são ouvidas. Por quê? Porque você não está sendo sincero. Porque no próprio Pai Nosso diz: Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo os meus inimigos. E eu não perdoo. E como é que a gente quer que Deus nos perdoe? Então precisamos analisar isso. E o jejum? O jejum não é físico. Nós precisamos entender que o jejum não é físico. O jejum é moral. Eu não posso querer expulsar um espírito sofredor se eu também penso como ele, se eu ajo também como ele, se eu estou na mesma frequência dele. Esse jejum que Jesus Cristo disse, simplesmente é o jejum do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vaidade, da vingança.
Esse é o jejum verdadeiro. Verdadeiro. Porque aí como é que eu posso ter autoridade sobre os espíritos sofredores se eu não sou melhor do que eles? Se eu não estou fora, se eu não estou em outra frequência, estou na mesma vibração deles. Então não tem sentido isso. Por isso é que Jesus Cristo diz que tem certa casta de espírito que não sai somente através da oração e do jejum. A oração é esse contato que a gente tem que manter com Deus, através das nossas vibrações. Então nós podemos fazer muito mais do que nós já fizemos. O Evangelho está aí, nos desafiando. Nos desafiando. Nós, às vezes, chegamos e dizemos o seguinte: bom, eu agora vou procurar caminhar com Jesus Cristo. Mas depois das primeiras passadas, a pessoa recua. Pois é, Adassa, nós precisamos nos reformar por dentro. Pois é, olha, a mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. A porta, existe uma porta, só quem pode abrir essa porta somos nós, ninguém pode abrir, só nós. Por isso é que o autodescobrimento, ele é muito importante para cada um de nós. Agora, nós temos dificuldades de fazer esse autodescobrimento, porque através do autodescobrimento nós vamos detectando as nossas falhas, as nossas imperfeições. E nós não queremos detectar em nós queremos detectar nos outros, numa projeção. Por isso é que nós devemos analisar bem o que é que nós estamos fazendo hoje. Fazer uma análise, fazer uma reflexão na nossa vida. Se eu não posso fazer mais, se eu não tenho condições de fazer mais. E nós temos, com certeza. Não devemos esquecer do que Jesus Cristo disse. Quando nós pedirmos com o coração, nós vamos receber. Quando nós buscarmos com vontade, com coragem, com determinação, nós vamos encontrar. Quando nós batermos a porta de Deus, se batermos com fé, a porta se abre. Então tudo depende de nós, de pedir, de buscar e de bater. Se eu não sou feliz, eu não posso de forma alguma culpar aos meus irmãos. De forma alguma eu posso culpá-los. Por quê? Porque a minha vida, só quem pode viver sou eu. Ninguém mais pode viver a minha vida. E essa vida espiritual é eterna. Só eu posso me fazer feliz. Só eu. Então, se eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho a opção de escolher. De fazer o bem, de fazer o mal, de começar agora ou deixar para amanhã ou depois. Ou então, somos nós que decidimos. Ou então, não podemos culpar a ninguém. Somos nós os artífices das nossas alegrias como das nossas tristezas. Então, vamos nos esforçarmos mais. Nos esforçarmos mais. Nós temos tudo em nossas mãos. Basta só nós nos esforçarmos um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Às vezes tem gente que desiste faltando tão pouco e desiste. Aí vão esperar uma outra vida para recomeçar tudo de novo. Porque de onde nós desistimos, na próxima vida nós vamos continuar de onde nós desistimos. Então não é melhor fazer agora? Não é melhor aproveitar agora? Já que nós temos saúde, vamos valorizar mais a nossa vida. É muito importante isso. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final desta live, que nós fazemos todos os domingos,
procurando explicar versículo a versículo o Evangelho, certo? Versículo a versículo. Nos dias atuais. Porque o Evangelho, ele nunca vai caducar. Nunca. Ele veio para ficar. Não tem nada que supere o Evangelho, porque o Evangelho é amor. E o amor é insuperável. Tá? Então agradeço a todos vocês pela participação, por nos prestigiar em mais essa live, e espero que tenhamos fortalecido a cada um de vocês, para que todos nós realmente possamos nos motivar mais, acreditar mais, botar mais vontade em tudo aquilo que a gente vai fazer, e com certeza nós venceremos, porque nós fomos criados justamente para sairmos vitoriosos. Nós nunca seremos derrotados. Então que Deus nos abençoe, gratidão a todos e muita paz a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus.